Amém. Queridos, tem muitas pessoas especiais aqui nessa noite. Por que, pastor, que você está falando isso? Isso é um clichê? Não. Não é, não. Sabe por quê? Eu passei a semana toda preparando uma palavra para ministrar hoje. Eu comentei com um monte de gente. E essa palavra estava em Gálatas, capítulo 1, verso 6, que diz assim. Paulo dizendo assim: eu admiro que tão breve vocês se desviaram da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E o verso 8 diz assim: porém, ainda que alguém, nós, um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, seja amaldiçoado. Irmãos, eu estava com tanta vontade de pregar essa palavra. O título dessa palavra é Outro Evangelho. Existe? Mas quando deu hoje de manhã, eu estava orando, Deus falou assim: não, você vai pregar outra palavra hoje. Porque deve ter alguém aqui, ou muitos aqui, que precisa ouvir isso que vai ser ministrado hoje. Então eu queria que seu coração ficasse aberto. Hoje é ceia. Hoje é o dia mais importante. Eu queria pedir todos os líderes de célula, oi, câmbio, todos os líderes de célula, essa semana, ceia nas suas células. Amém? Todo o pecado começou por causa de uma refeição no Éden. Uma refeição errada, do lado de uma pessoa errada. Deus falou: ah, é? Então eu vou consertar o homem através de um sacrifício e vou estabelecer uma refeição para resolver todos os problemas do homem. Quando você come e bebe do corpo e do sangue de Jesus Cristo, você é redimido e abençoado. O nosso negócio aqui na Koinonia é Cristo. Na Chocolate Garoto, o negócio da Chocolate Garoto é fazer chocolate. Lá em outra empresa, no banco, é fazer negócio. O nosso negócio é Jesus Cristo. Nós só falamos de Jesus, nós só pregamos de Jesus. A raiz da palavra Satanás é acusador. A Bíblia diz que ele nos acusa 24 horas, ele tenta nos acusar diante de Deus. Ele acusa que você não orou o suficiente, ele acusa que você não jejuou o suficiente, ele acusa que você não amou o suficiente, ele acusa que você foi grosso com seu cônjuge, ele acusa que você não foi bom pai, ele passa o dia inteiro tentando fazer isso. Deixa eu te falar, nessa noite, você veio aqui não para ouvir uma palavra de condenação, você veio aqui para ouvir uma palavra das boas novas, porque o Evangelho é as boas novas de Cristo. É aquilo que nos traz alimento, que abençoa as nossas vidas. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito da graça possa, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural, fazer algo que o homem não pode fazer nessa noite. Nós estamos aqui para ceiar, nós estamos aqui para comungar da Tua presença, mas nós sabemos que onde está a Tua presença há o sobrenatural de Deus, Pai. E nós queremos pedir que o Senhor age no nosso meio. O nosso coração está aberto, Senhor. Nós estamos prontos para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, quando é novo, a gente faz muita bagunça, né? Criança faz muita bagunça, aí adolescente faz muita bagunça, e às vezes a gente é jovem, faz muita bagunça, e faz velho, faz muita bagunça. E às vezes a bagunça não é a bagunça de fazer coisas erradas só, de bagunçar, é de atitudes, de decisões erradas. E geralmente a gente ouve assim: você fez a bagunça, então você arrume a bagunça. Não é assim? Você fez a porcaria, então você ajeita a porcaria. Mas será que essa é a visão de Deus
sobre nós. Nós como pais, quando os nossos filhos erram, você vai arrumar, você fez, você arruma. Você fez errado, você se vira. Você entrou nessa situação difícil, você se vira. É assim que a sociedade, é assim que as pessoas tratam. Mas será que essa é a visão de Deus? Queria colocar o tema da mensagem dessa noite, que diz assim: Ele vai arrumar a bagunça. Fala assim comigo, Ele, fala forte, Ele vai arrumar a bagunça. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Não sei qual é a área da sua vida que está uma bagunça. Eu não sei qual é a área da sua vida que está bagunçada. E você tem tentado arrumar, e você não tem conseguido. Mas Deus tem uma boas novas para você aqui nessa noite. Ele vai arrumar a bagunça. Romanos capítulo 8, verso 28. É um texto que eu amo, que diz assim: sabemos que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles... Deixa só o 28 mesmo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu quero dizer para você que existe uma graça superabundante, uma graça disponível para os filhos de Deus. E quando a gente fala sobre essas bênçãos, quando a gente fala que existe uma graça, quando a gente fala que existe uma bênção, a gente pensa logo se a gente merece ou não essa bênção, se a gente está pronto ou não para receber. Eu quero te dizer que não importa a circunstância que você tem passado, eu quero declarar para você nessa noite que Deus fará com que tudo coopere para o seu bem. Amém, queridos? Deus fará. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas. Eu fui procurar no dicionário o que era todas. Eu procurei no dicionário no latim, no grego, e eu descobri que todas as coisas era todas as coisas. Muito profundo isso, né, irmão? Deus age em todas as coisas, né? Então não se desanime. Se você talvez tenha tido expectativas, eu quero te dizer para que você possa se animar para o seu futuro. Nós estamos vivendo um tempo que parece que o futuro não é promissor. Mas eu quero te dizer que você pode ter grandes expectativas, pois o Pai, o nosso Deus, nos garante vitória em qualquer circunstância para as nossas vidas. Se você viver na esfera do natural, você vai sofrer, mas se você viver na esfera do sobrenatural, o texto está dizendo que tudo vai cooperar para o seu bem. Queridos, olha a promessa da palavra de Deus, que tudo vai cooperar para o seu bem. Sabe, é um fato, nós não podemos mentir, né, na vida, que nem tudo está perfeitamente bem o tempo todo. A gente não acorda todo dia vendo beija-flor, a gente não acorda todo dia vendo flores, a gente não acorda todos os dias, nem todos os dias parece que as coisas estão boas. Coisas acontecem conosco, coisas acontecem no nosso dia a dia que às vezes foge do nosso controle, isso é verdade, né? Eu não sei você, mas às vezes eu, pregador da graça, ainda me deixo abater por algumas circunstâncias da minha vida. Às vezes eu estou em casa triste, a minha mulher fala: o que foi? Eu falo: meu amor, você tem que vencer. Às vezes circunstâncias da vida nos abatem. Todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós lidamos com problemas. Todos nós lidamos com problema de saúde, às vezes, com problema de finanças. Existem pessoas que lidam com problema de relacionamentos. São tantas as áreas das nossas vidas, e às vezes é difícil equilibrar isso tudo, é difícil colocar isso tudo em ordem, sabe? Mas o ponto central que você precisa entender nessa noite, não é que nós temos problema, não é que nós não temos fé, é que nós precisamos olhar no que a palavra de Deus nos promete claramente. E Ele está dizendo que Deus vai pegar essas circunstâncias
Não sei qual a circunstância que talvez você se irrite, não sei qual a circunstância que talvez você não consegue controlar, mas a palavra de Deus está nos prometendo que Ele claramente vai transformar essas circunstâncias para o nosso bem, para aqueles que amam a Cristo. Amém, filho? Você recebe isso nessa noite? Você toma posse disso nessa noite, sabe? Não é o pastor Evandro que está falando, não é uma doutrina da nossa igreja. Nós estamos abrindo a Bíblia que está aí na sua mão, que está dizendo assim, que Deus, Ele age para o bem daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Sabe, no meio da luta, é muito fácil ver os problemas, às vezes, maior do que o nosso Deus. Quando a gente, às vezes, está passando por dificuldades, é difícil, às vezes, você ver Deus acima dessas lutas. Mas eu quero te desafiar nessa noite, sabe, a você exercitar a cada dia a fé de que Deus está transformando tudo em seu redor para o seu bem. É só você olhar para trás e ver épocas que você viveu, que parecia que seria impossível de você passar. Mas se você olhar hoje, você vai ver que Deus transformou essas coisas. E a Bíblia diz que todas essas coisas, quando a Bíblia diz que todas, é porque realmente são todas as coisas. Então nessa noite, querido, eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu sei que às vezes pode ter áreas que na sua vida que não esteja funcionando como você acha que deveria fazer. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que Ele vai transformar. Sabe, não é mas a Bíblia diz que elas serão transformadas todas as coisas, né, para aqueles que amam, para aqueles que conhecem, sabe, que tem não conhecimento mental. Às vezes a gente tem apenas um conhecimento mental que Deus está cuidando da gente. Às vezes a gente só tem um conhecimento mental que Deus gosta da gente. Sabe, esse conhecimento mental, ele não liberta, ele é apenas um conhecimento religioso. A gente precisa saber isso pelo Espírito, sabe, isso que vem lá de dentro. Todas as coisas cooperam, não apenas as coisas boas. A gente acha que às vezes somente as coisas boas vão cooperar, somente as boas notícias, somente aquelas coisas que são agradáveis. Então a gente acha que isso coopera, mas como que às vezes é algo que você não esperava, ou talvez o carro que você bateu, talvez uma notícia que não foi bem-vinda. Como que isso pode cooperar? Mas a palavra de Deus está dizendo que também as coisas ruins irão cooperar. Eu nunca esqueço um testemunho que eu ouvi de uma mulher, eu já contei aqui em outras mensagens, de uma senhora que ela não cria em Deus. No final da mensagem você vai entender melhor esse exemplo, mas deixa eu dar ele agora. Essa mulher não cria em Deus, ela era ateia. E ela estava em casa e ela recebeu um telefonema que a única filha que ela tinha sofrido um acidente, estava no hospital e estava entre a vida e a morte. E ela pegou o carro e ela dirigiu lá para o hospital e ela foi para o hospital. E quando ela chegou lá, ela ficou um tempo lá, os médicos chegaram e falaram para ela assim, olha, não tem jeito, sua filha faleceu. E ela pegou o carro dela, voltou para casa. Lembra que ela não cria em Deus? E ela pegou o carro dela, voltou para casa e ela parou o carro no estacionamento da casa dela, no condomínio embaixo. E quando ela parou o carro, ela contando no testemunho dela, ela desligou o carro e ela gritou bem alto assim, Deus, eu te odeio! Deus, eu te odeio! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela disse que no testemunho dela, quando ela acabou de dizer que ela odiava Deus, a presença de Deus inundou aquele carro. E Deus falou com ela assim, tem muitos anos que eu estou esperando uma oportunidade de você me chamar, para dizer para você que eu te amo.
Deus coopera em qualquer situação. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você foi treinado pela religião de achar que você só vai ser abençoado o dia que você merece. Eu sei que a religião te treinou que você só vai receber a bênção quando você fizer os 8 passos para a vitória. Os 5 passos para um casamento feliz. Talvez você, como eu, já fez bobeiras de ficar 1 ano sem cortar cabelo, fazendo jejum de propósito para que Deus me desse alguma coisa. E no final, a única coisa que eu ganhei foi um monte de creme que eu gastei e fotos horríveis de um cabelo horrível. Talvez você foi treinado a achar que só aqueles que merecem que Deus vai cooperar. Só aqueles que trouxeram uma grande oferta, só aqueles que são dizimistas. Porque se você não for dizimista, nem para o céu você vai. Agora não é nem Jesus que salva mais, quem salva agora é o dízimo. E assim, a vida de relacionamento entre o filho, nós e o nosso pai, está baseada no nosso comportamento. Quando a gente se comporta bem, a gente acha que Deus está feliz com a gente, Ele vai cooperar. Quando a gente se comporta mal, Deus está lá no céu com mata-mosca querendo acertar a gente. Porque nós somos treinados que Deus é assim, né? Porque desde criança, seu filho está lá fazendo, depois passa para o pastor, né? Seu filho está lá fazendo bagunça, e você fala assim, olha, Deus vai te castigar. E a criança vai crescendo achando que Deus é ruim. Depois a criança chega na igreja, o pastor vai te pegar. Outro dia a mãe falou assim, o pastor está chateado com você. Eu falei, não, pode fazer, fica à vontade. Quer terceirizar o cuidado para cima do pastor. Não, estou chateado com seu filho, não. Deixa ele fazer bagunça. Nós somos criados achando que Deus só vai cooperar quando as coisas são boas. Mas até aquilo, querido, que não foi iniciado por Deus. Porque existe coisa em nossas vidas que não foram iniciadas por Deus, são setas do maligno. Até essa hora, Deus fará que coopere para o nosso bem. Porque Ele está dizendo que todas as coisas cooperam. Todas as coisas é quando você está animado, quando você está desanimado. Todas as coisas quando você tem uma notícia boa e quando você tem uma notícia ruim. Todas as coisas quando você orou e todas as coisas quando você não orou. A afirmação que está dizendo no final do versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa afirmação aponta que isso é uma promessa exclusiva dos filhos de Deus. Presta atenção, não se engane. Fui lá na igreja, o pastor falou que tudo vai cooperar para o meu bem agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são filhos de Deus. Isso é uma promessa para a família de Deus. Agora entenda o verso 29. Veja que tudo coopera. Olha por que tudo coopera, o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então presta atenção, irmão. Deus está dizendo que tudo vai cooperar. Não é para você ficar rico, ainda que você seja rico. Deus não vai cooperar com você. Não é para você ser mais próspero, ainda que você possa ser próspero. Não é para você ser mais popular, ainda que você possa ser popular. Mas Deus, no versículo 29, está dizendo que Deus vai cooperar para que você então possa se parecer mais e mais com Cristo Jesus. Deus está trabalhando para você se parecer com Cristo. Pois aquele que de antemão nos conheceu, também nos destinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus está trabalhando na sua vida
para você se parecer com Jesus. Porque Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso irmão primogênito. Nós somos da família de Deus. Então Deus está trabalhando. Então você precisa entender no seu coração que mesmo que algo de ruim aconteça, Deus está do nosso lado, porque Ele não é contra nós, Ele é por nós. Deus está trabalhando para que nós possamos nos parecer cada dia mais com seu Filho. Cuidado com o pensamento religioso, do tipo assim, eu já fiz muito isso aqui. O que eu fiz? O meu carro quebrou. Por quê? Meu filho adoeceu. Por que o meu filho adoeceu? O que eu fiz, Senhor? Isso é viver na lei. Isso é viver no merecimento. Porque você acha que você não merecia que o seu carro quebrasse. Você acha que você não merecia que seu filho talvez ficasse doente. Todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. E Ele é seu Pai. E Ele o ama muito. Romanos 8,33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O texto está dizendo assim: quem vai lutar contra você? Quem vai fazer algo contra você? Quem vai levantar calúnia contra você? Às vezes a gente fica tão preocupado que alguém fez uma fofoca. Às vezes a gente fica tão preocupado que alguém fez algo errado contra nós. A gente leva para o nosso lado pessoal. Mas Deus está dizendo assim: quem vai fazer alguma acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem te justifica. Não, mas eu fui tão caluniado, vou para a internet e coloco. Irmãos, é Deus. Quem? Deus é o nosso justificador. Se Deus é por você, quem será contra você, querido? Mas isso não pode ser um conhecimento mental, isso tem que ser um conhecimento espiritual, isso precisa estar dentro de você. Paulo diz em Romanos 31, no 8:31 assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por você, se Deus está com você, quem será contra você, querido? Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra os filhos de Deus. Pode se levantar a arma forjada, mas não vai prevalecer. Se passares pelo fogo, não se queimará, mas o fogo está lá, mas pode passar. Eu passo com você. Qual é o milagre maior? Deus tirar o fogo? Ou você passar no fogo e não se queimar? Queridos, todas as coisas cooperam, né? Se Deus está do nosso lado, então coisas como doença, problemas financeiros, críticas, nada disso pode ser contra nós. Por isso que nós ministramos esse tempo atrás: crer, confessar, declarar. A fé, ela é viva. E eu amo, e todo mundo ama, com certeza, o Salmo 23. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me guia por pastos verdejantes. O Senhor me guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Nosso pastor sempre nos guia por pastos verdejantes. Sempre nos guia por águas tranquilas, águas de descanso, pelas veredas da justiça. Esse é o nosso pastor. Às vezes as pessoas acham que Deus é ruim. Já contei aqui, irmão, tive que deletar, não aguentava mais. Falei: meu Deus, está me fazendo mal isso. Pessoa da minha família mandou um negócio para mim que Deus permite o mal para que Ele possa tratar os filhos. Aí eu mandei a resposta para minha família: olha, Deus não trata ninguém com mal. O mal é nossas decisões. Deus pega o mal e Ele trabalha nas nossas vidas para o bem. Aí mandei, eu achei que eu estava mandando no privado para essa pessoa, caiu na rede, na internet. Ontem já meio comentário lá, diz: que heresia. Deus sempre vai. Olha a vida de Jó, olha a vida não sei de quê.
Irmãos, as pessoas acham que Deus providencia o mal para os seus filhos para poder cuidar dos seus filhos. Jesus falou assim: eu faço tudo o que eu vejo o meu pai fazer. Aonde que Jesus chegou para alguém que estava com doença e falou assim: está vendo essa doença? Ela está em você porque você é pecador. Deus colocou para te tratar. Você chega na religião, você fala para a pessoa: você está passando a luta, mas esse deserto Deus colocou para você aprender uma lição na sua vida. Deus colocou? Que Bíblia é essa? A Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor, Ele nos guia por pastos verdejantes, Ele nos guia por águas tranquilas, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Jesus nunca falou, imagina, você tem seu filho, e você chega para o seu filho assim: vou botar uma lepra em você, para você parar de ser mal educado. A gente acha que Deus faz isso com os filhos. Ainda que eu ande, só que o texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. O pastor estava levando a ovelha por pastos verdejantes. O pastor estava levando a ovelha por águas tranquilas, pelas veredas da justiça. O verso 24 diz assim: mesmo que eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Olha que profundo, irmão. Observe que Deus, Ele está fazendo você repousar em pastos verdejantes. Ele está te levando a águas tranquilas. Ele está refrigerando a sua alma. Mas quando fala do vale da sombra da morte, o texto diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra, não foi o pastor que te levou, foi mesmo quando eu andar. O pastor estava levando a ovelha para pastos verdejantes, mas ela decidiu ir para o meio do vale da sombra da morte. É comum ouvir pessoas dizer assim: se você fez a bagunça, então você vai arrumá-la. Eu estava te levando para pastos verdejantes, eu estava te levando para águas tranquilas, mas você decidiu ir para o vale das trevas e da morte. Então você resolva a sua vida. Em outras palavras, estão dizendo assim que Deus não tem compromisso com a sua bagunça. Deus não tem compromisso com a sua bagunça. Queridos, isso não é verdade. Essa é a beleza da graça de Deus. Mesmo que você tenha tomado decisões erradas na sua vida, mesmo que você tenha feito aquilo sem orar, sem pedir direção de Deus, o texto diz que Ele vai consertar tudo, porque Ele te ama, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu casamento, você tomou decisões erradas, e Deus não está lá do céu falando assim: agora você se vira, eu tinha curso de casais, por que você não fez? Por que você não participou? Você que tomou decisões erradas, então você se vira. Não, Deus não está fazendo isso. Deus está dizendo assim: ainda que você tome decisões erradas, eu vou trabalhar para que isso mude. Essa é a graça da graça. Sabe, mude seu conceito mental. Sabe, as pessoas vivem na religião resignadas, sofrendo com sequelas do passado, sofrendo com decisões, mas Deus pode restaurar a sua vida. Sabe, a expressão ainda diz que nós precisamos necessariamente, né, o texto está dizendo assim: ainda que eu ande, não diz que necessariamente você precisa andar no vale da sombra da morte. Tem uma cultura dentro da igreja cristã que é do inferno, irmão, é do Satanás mesmo. A cultura dentro do meio cristão que acha que Deus só forma o nosso caráter na doença, na miséria, no deserto. Não, isso aí é para tratar o seu caráter do inferno, nada disso. Ainda que eu ande, necessariamente você não tem que andar. Você andou porque você parou de depender da graça de Deus, você parou de depender do favor de Deus. Nós precisamos tirar esse conceito mental errado das nossas vidas, que Deus está lá do céu esperando a oportunidade de você errar para te tratar. Que pai que faz isso com seu filho? Que pai que faz isso com seu filho? Nós necessariamente não precisamos passar pelo vale da sombra da morte.
não é algo que está determinado sobre nós, não. Foram frutos de decisões, de escolhas erradas, nossa. Quando o Senhor nos guia, Ele nos guia por pastos verdejantes. Mas quando caminhamos pelo nosso entendimento, quando nós caminhamos pelo nosso merecimento, pela nossa força, sempre chegamos no lugar do vale da sombra da morte. Tomamos decisões sem buscar Deus, tomamos decisão sem entender a palavra de Deus, tomamos decisões confiadas na nossa força. Mas todavia, ainda que isso aconteça, não precisamos ficar desesperados. O Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Irmãos, no mundo corporativo, não faz sentido deixar 99 e ir atrás de uma. Mas o Senhor é aquele que vai atrás das 99, e Ele não vai aborrecido, como muitas pessoas acham. Essa é uma palavra que eu ministrei aqui uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, um Salvador feliz. Ele não vai aborrecido, sabe? Vai lá no curral, prende as 99. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 99. Ai, meu Deus. Cadê aquela ovelha bagunceira? Aquela wesleyana. Aí o Salvador sai chateado, à noite, com a lanterna na mão, os cachorros atrás, aborrecido, porque trabalhou o dia todo. Aí ele chega, encontra a ovelha lá e fala assim: me dando trabalho, né? Trabalhei o dia todo, estou cansado, eu ia para casa dormir agora, jantar, ficar com a minha família, assistir o Netflix. Aí o que acontece? Você foge. Brincadeira, hein? Vem cá. Pega a ovelha, pega a patinha dela e quebra. E ainda fala assim: isso vai doer mais em mim do que em você. E a ovelha fala assim: E aí ele volta para casa chateado. Para você não fugir mais, eu vou quebrar essa patinha sua e bota lá. Não, não é esse Deus, não é esse pastor. A Bíblia disse que ele saiu para procurar. E quando ele encontrou a ovelha, ele pegou ela, ele botou no colo, ele voltou para casa e ele fez uma festa, porque ele disse assim: a minha ovelha que estava perdida, ela se achou, vamos nos alegrar. O nosso Salvador, ele é feliz, ainda que a gente tome decisões erradas. Ele não vai fazer com você: eu falei que era para você fazer isso no seu casamento, mas você não fez, então se vira. Não, isso é a religião que ensina que você tem que dar 7 passos para conquistar a bênção. Aí você só deu 5, aí você não teve fé para dar o 6º. Tem que começar de novo. Não, esse não é o nosso Pai, esse não é o Jesus da Bíblia. Ele é um Salvador feliz, que Ele vai atrás da ovelha que está perdida. Foi decisão da ovelha fugir, foi decisão da ovelha se dispersar, mas Ele foi atrás, botou ela no colo e fez uma festa. Você criou o problema, não é assim que a gente diz? Então, resolva. Não, com Deus não é assim. Mesmo nesse vale, o texto diz que mesmo nesse vale, o Senhor, coloca para mim o 23, 4 para mim. Mesmo no vale, né, o Senhor estará conosco. A gente acha que Deus só está onde a gente está fazendo tudo. No meio do vale, irmão, é de lugar de você falar com o Senhor. Sabe, é o lugar que você mais vai ouvir o Senhor. O salmista diz assim: eu não temerei mal algum, porque no meio do vale, o Senhor estará comigo. A religião acha que quando a gente está passando dificuldade, Deus se afastou da gente. Pecado. Está aí pecado. A gente acha que Deus se afastou da gente, mas o texto está dizendo assim: ainda que eu estivesse lá no vale, o Senhor está comigo. No vale
é lugar de você se dirigir ao Senhor e não de fugir do Senhor. Tem pessoas, quando começam a passar dificuldade, elas começam a faltar a célula, elas começam a faltar o culto, elas param de ler a Bíblia, elas param de adorar, porque elas falam assim: está tudo tão difícil, Deus está longe de mim. Não, no vale é o lugar de você procurar a presença de Deus. Por quê? Porque lá tem uma vara e um cajado. A vara, o pastor usava contra os lobos, para afugentar os lobos. E o cajado, né, lá na ponta, é para puxar a ovelha para pertinho de você. Se você estiver lá no vale, irmão, tem uma vara para afugentar Satanás, e tem um cajado para puxar para você pertinho do Pai. Vença a religião, não deixe a religião dizer para você que você não mereceu. A gente lembra da história de Abraão. Olha que confusão que Abraão arrumou, irmão. A gente gosta muito de falar do Abraão que teve a fé lá para o Isaac. E teve mesmo, né? Quanta coisa que Abraão fez. Mas ele arrumou umas confusão também, irmão. O cara chegou lá na terra lá, falou que Sara era irmã dele. Antes de eu pregar as bênçãos de Abraão, eu ficava louco com esse texto, né? Pô, o rei tinha um monte de mulher, quis pegar a mulher do cara, quase 90 anos, para botar no harém dele. Tem filha de Sara aqui, irmão? Cadê as filhas de Sara aqui? A Bíblia diz que as filhas de Sara rejuvenesceram. A promessa, não vamos entrar nisso agora. Vê lá a mensagem, a bênção de Abraão. Herdeiros do mundo, não é isso? Acho que a palavra é essa. Abraão chega e Sara, ele fala que é a irmã dele. O rei falou assim: então, vem, mais uma para o meu harém. Sara bonitona. O rei falou assim: essa noite eu vou passar uma noite com Sara. Deus apareceu em sonho para ele e falou assim: toca dela para você ver. Só experimenta tocar nela. Porque Sara na Bíblia fala da graça. Agar na Bíblia fala da lei. Toca na graça que você vai ver o que eu vou arrumar com você. E o rei acordou de manhã, foi lá falar com Abraão: rapaz, o que você arrumou comigo, rapaz? É porque eu tive medo de você me matar. Você está doido, rapaz? Pega essa mulher sua, pega o ouro que você quiser e some daqui. Abraão arrumou a confusão. O que Deus fez? Consertou a confusão. Porque Abraão estava com Agar fala da lei. Sara fala da graça. Queridos, a gente tem que parar com essa ideia de achar que quando nós fizemos bagunça, a gente deixa de ser filho. Quantas bagunças os seus filhos naturais fazem, irmão? Eles deixam de ser filhos? Eles não deixam de ser filhos, queridos, né? As ovelhas, elas se tornam desraigadas, mas quando isso acontece, o texto diz que o bom pastor deixou as 99, foi lá procurar a outra, foi procurar aquela que estava perdida. Sabe, amados, como Deus pode ouvir, pastor, a oração de alguém como eu? Né? Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, eu estou sem força para orar. Tem gente que fala assim para mim assim, eu ligo para a pessoa, falo assim para ela assim: querido, tem 2 semanas que você não vem no culto. Aí sabe o que ele fala para mim? Presta atenção no que ele fala: estou desanimado. Aí eu falo assim: irmão, você morreu na cruz para salvar alguém? E as pessoas não estão reconhecendo o seu sacrifício? Não, pastor. Irmãos, como desanimar de um Deus que está te amando o tempo todo? É porque você está desanimado, porque você está querendo fazer com as suas forças e você não está vendo o resultado.
Comece a confiar no Senhor. Como que Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Tem pessoas que ficam orando, tentando persuadindo Deus para Deus abençoar. Tentando fazer. Eu oro de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Parece até espiritual, né? Eu vou no monte, tentando persuadir Deus. Querido, quando você estiver orando, você está orando a um Pai amoroso. E esse Pai quer ouvir a sua oração, entenda isso. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, quando o mundo nem tinha consciência que estava perdido. Hoje você lê a Bíblia assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas deixa eu te falar, para a gente hoje, a gente lê isso hoje, é mais fácil a gente entender. Mas Deus mandou Jesus morrer por um povo na época, que nem tinha consciência que estava perdido. Eles se achavam. O Pai nos deu o seu Filho, porque alguém estava perdido. Ele nos deu simplesmente porque Ele nos ama. Essa é a base de toda oração. Quando você for orar a Deus, lembra que Ele é um Pai que te ama. Não olhe para si mesmo. Não pense que você vai ser ouvido porque você merece. Não pense que você vai ser ouvido porque você se comportou bem. Não, você vai ser ouvido porque Deus te ama. Porque quando você nem estava pedindo um Salvador, Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Não tem nada a ver com a sua obra. Ninguém pode receber coisa alguma com base no seu merecimento pessoal. Eu sei que lá na sociedade é só os melhores que são promovidos. Eles acham que é assim. Com Deus não funciona assim. Ninguém pode receber coisa alguma com base no seu merecimento pessoal. É graça. Graça é favor imerecido. A gente precisa entender que é um favor imerecido. Nós não merecemos isso. Esse é o motivo porque muitos não recebem nada. Esse é o motivo porque tem pessoas que passam anos e anos na igreja e não recebem nada, porque elas querem merecer. Elas estão tentando merecer a bênção de Deus. Elas estão tentando persuadir Deus para receber a bênção. Bom, se eu der uma oferta, então eu vou ser abençoado, porque eu mereço. Ontem na reunião dos empreendedores aqui da igreja, eu dei um exemplo de uma mulher muito interessante. Essa mulher, presta atenção, Deus pediu o carro dela. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir seu carro hoje não, tá, irmão? Deus pediu o carro dela, era um Fiat Uno velhozinho assim. Aí falou assim, Deus falou assim, me dá o seu carro. Ela falou assim, Entre Deus pedir e ela dar, foram 3 meses. Ela não conseguia mais comer, ela já não dormia mais direito, ela dando testemunho. Aí chegou um dia que ela não aguentou mais. Ela chegou lá na igreja, no pastor falou, tá aqui meu carro, toma aqui. Ela não queria dá-la, mas ela ouviu a voz e entregou. Isso já contando o testemunho depois. Aí ela dizendo assim, passou um mês, tipo Leandro, o pastor Leandro, né? Contou aqui agora. Passou um mês, a parente dela veio lá da Alemanha, estava passeando na cidade dela, falou assim, vamos para o shopping? Pega seu carro lá. Ela falou assim, não, eu não tenho carro. Ela falou assim, como assim você não tem carro? Não, eu não tenho carro. Ela falou, então peraí, vão lá na concessionária, foi lá e comprou um carro zero para ela e deu um carro para ela. Deus queria abençoar ela, fez isso tudo. Aí o irmão ouvindo, falou assim, é assim? Então peraí, foi lá no banco, pegou um dinheiro emprestado e levou para a igreja. Porque quem planta dinheiro, colhe. A semente não dá de acordo com a espécie? Não é isso que é ensinado? Você plantou feijão, vai dar o quê? Arroz, manga, dinheiro. É? Será? E aí o irmão ouviu esse testemunho, foi lá no banco, pegou o dinheiro alto e entregou na igreja. Sabe o que aconteceu?
O nome dele foi para o SPC. Porque a irmã não plantou dinheiro, ela plantou obediência. Ela nem queria dar. Ela fez por obediência. O outro irmão plantou ganância. E você vai colher ganância. Então a gente acha que quando a gente planta alguma coisa, que a gente merece alguma coisa, Deus vai nos dar. E a nossa oração está baseada nisso. E esse é o motivo porque muitos não recebem nada, porque eles estão tentando merecer a bênção de Deus. Agora ouça, as bênçãos de Deus é somente para aqueles que reconhecem que não merecem nada, por isso dependem completamente da graça de Deus. São esses que recebem a bênção de Deus. Aqueles que andam na lei do merecimento, não conseguem ter fé para receber nada. Isso acontece porque quanto mais eles olham para si mesmos, quanto mais eles olham para os seus esforços próprios para receber de Deus, menos fé eles têm, porque eles olham para eles e eles não conseguem ver nada de bom, então eles concluem que eles não merecem nada, porque hoje você está bem, mas amanhã você já está mal. O segredo para ser abençoado não é tentar merecê-lo, mas simplesmente reconhecer e crer que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu foram liberados para nós. É por causa de Cristo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver conosco. Olhe para todas as pessoas que receberam milagres de Jesus. Ah, pastor, você está falando aí, não? Olhe para todas as pessoas que receberam milagres de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra. Olhe para aquelas pessoas como elas eram. Nenhuma delas mereceram nada. Nenhuma delas tinha o padrão para merecer nada. Eram prostitutas, eram ladrões, eram leprosos, eram paralíticos, pessoas que estavam amaldiçoados pela lei. Todas as pessoas que Jesus fez milagres, elas não mereciam nada. Jesus virou para Zaqueu e falou assim: desce daí, meu amiguinho, porque igual o pastor Evandro, eu tenho um sonho, jantar na sua casa. Ah, você não sabia de onde eu tinha tirado essa frase, né? É bíblica. Fale para o seu irmão que está do seu lado assim: eu tenho um sonho, jantar lá na sua casa. Deus virou para Zaqueu e falou assim: desce, meu queridinho, porque eu tenho um sonho, que é jantar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa. E as pessoas falaram assim: o quê? Vai comer na casa desse cara? Lesa pátria, ladrão, rouba o próprio povo, pecador da pior espécie. Eram esses que Jesus está lá escrevendo na areia lá. Aí, pega em adultério, o que é que faz? Apedreja. Quem não tem pecado, tira primeiro aí. Ficou ninguém. Onde estão seus acusadores? Foram todos, nem eu te condeno. Vai. Nenhuma merecia. Quem é que merecia? Os fariseus achavam que merecia, mas nenhum deles recebeu nenhum milagre de Deus. Os guardadores da lei, os guardadores do oráculo de Deus, eles achavam que merecia, mas não tem nenhum registro que nenhum deles recebeu um milagre. Deus lançou os milagres dele para aqueles que não mereciam, porque a graça é um favor imerecido de Deus. Oh! Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte, irmão. Oh! Se você olhar para a graça de Deus, às vezes a gente prega sobre graça, às vezes as pessoas estão chegando, né, já tem mais de 3 anos e meio que a gente está pregando sobre graça aqui, 3 anos e meio pregando a mesma mensagem. Não saímos nem da introdução ainda. As pessoas acham que graça é só mais uma coisa da igreja. Libertação, cura da alma, graça, fé. Não. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés. Não, perdão. A lei foi dada, fala assim comigo, dada. A lei foi dada por Moisés.
mas a graça veio com Jesus. A graça é o próprio Senhor Jesus. Por isso que nós pregamos só sobre Jesus nesse lugar, porque Jesus é a graça. Se você olhar para a graça de Deus, Deus vai olhar para a sua fé, querido. Toda a nossa fé é uma fé na graça. Não existe fé em merecimento, não existe fé na oferta. Oferta não é a bênção da sua vida. A oferta é o sinônimo da sua obediência. Deus fala assim, que a aparente necessidade, aprenda isso. A igreja, às vezes eu vou pregar fora e os pastores viram para mim e falam assim, traz a palavra de oferta aí porque nós estamos precisando disso. Tipo assim, manipula o povo aí para trazer uma oferta boa. Fico olhando assim. Falei, mas esse não é o evangelho que eu conheço. A Bíblia diz assim, a aparente, fala assim comigo, a aparente necessidade, a igreja não tem necessidade, Deus cuida da igreja. A aparente necessidade é a forma que Deus usa para poder te abençoar. Se você não aproveitar essa aparente necessidade, Deus vai suprir de outra forma e você vai ficar escondendo. Isso não tem nada a ver com uma oferta que você quis trazer, é estar esperto para aquilo que Deus quer mover. Eu lembro o dia que nós estávamos construindo aqui em cima, nós estávamos fazendo o banheiro ali das crianças ali em cima, no andar de cima, e aí apareceu uma aparente necessidade. Nós tínhamos que pagar o rapaz que ia desentupir os canos, que estava passando os canos. Tinha uma máquina que enfia, desentope, deixa tudo limpinho. Uma aparente necessidade, né? Foi até o meu filho Roberto que chamou o rapaz. E aí, tinha dinheiro em caixa, não era problema, mas o irmão falou assim, deixa que eu pago. Pegou o cara, R$150, pagou. Na outra semana, Deus escancarou a empresa do cara. Então deixa eu te falar para você, querido, a sua bênção não está porque você deu uma oferta, a sua bênção não está porque você deu um dízimo, a sua bênção não está porque você orou, a sua bênção está por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa da graça do nosso Senhor Jesus. Toda a nossa fé é fé na graça. Se acharmos que merecemos algo, então nós não recebemos nada, mas se tivermos fé de que a graça é maior do que o nosso pecado, então nós vamos ver um milagre sobre a nossa vida, querido. É aí que está o segredo. A nossa fé, ela depende completamente de conhecermos a graça de Deus. Como que você pode ter fé num Deus que você acha que Ele usa coisas ruins para te punir? Não, Deus está te levando para o deserto para poder tratar o seu caráter. Deus permitiu essa doença no seu filho para poder tratar vocês. Eu tenho que ir lá para Rondônia semana que vem, para Fortaleza, vou pegar um voo. Falei, vou nada, vai que Deus quer me tratar e derruba esse avião. Se o Deus que você crê nele é o Deus que usa tragédia para te tratar, como que você vai adorar um Deus desse? Como que você vai ter fé para adorar um Deus desse? O nosso Deus, querido, é o Deus da graça, é o Deus do milagre, é o Deus do favor imerecido. A nossa fé depende completamente de conhecermos a graça, o amor, o favor imerecido de Deus. A nossa fé será maior à medida que nós tivermos maior revelação do favor imerecido de Deus. Quanto mais você tem revelação do que Cristo fez por você, mais você vai tendo fé, mais você vai crendo. Se pensarmos que somos pouco amados, ou que Deus nos ama só por causa do nosso bom comportamento, então nós teremos pouca fé para receber o milagre. Mas se descansarmos completamente no seu amor, sem limites, e confiarmos que nada recebemos por merecimento, então nós teremos uma grande fé. E eu quero encerrar essa palavra dessa noite, porque nós vamos ceiar com Romanos 8:32, com a lógica do céu. Você conhece a lógica do céu? Hein? Você conhece a lógica do céu? A lógica do céu está em Romanos 8:32. Presta atenção nessa revelação que Deus quer te trazer. O Ministério de Louvor já pode ir subindo devagarzinho. Esse versículo é a lógica do céu. Se você tiver a revelação desse versículo, não existe nada na sua vida,
não existe casamento, não existe nada na sua vida que você não possa receber um milagre na sua vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou Jesus, mas entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele? Fala assim, com Ele. Fala forte, com Ele. E de graça. Fala comigo assim, e de graça. Todas as coisas. Presta atenção nesse versículo, vou ler de novo para você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Você consegue entender qual era o amor entre o pai e o filho na eternidade, no céu? Jesus, ele vivia no seio de Deus. A Bíblia diz que ele entregou Jesus por nós. O texto está dizendo assim, se ele não poupou Jesus por nós, como ele não nos dará, através de Jesus, não do seu merecimento, e de graça, todas as outras coisas. Esse versículo é a lógica do céu. E a lógica de Deus é muito clara. Se o pai não negou o seu filho amado, o que mais ele poderia negar para você agora? Talvez você não entenda o que foi Jesus, o que foi Deus mandar Jesus aqui para a terra. Qual foi o preço? O amor, a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deu o seu Filho quando ninguém, absolutamente ninguém estava orando, ninguém estava pedindo. Por que agora Paulo diz que ele negaria uma bênção quando nós estamos pedindo? Essa é a lógica do céu. Ninguém estava pedindo nada. Como que ele vai negar uma bênção agora quando nós estamos pedindo? Se o pai não negou o seu filho, que lhe custou tanto, é isso que o versículo está dizendo, por que ele negaria agora as bênçãos que são tão pequenas que não lhe custa nada? Se o pai deu Jesus, quando nós ainda éramos inimigos dele, a Bíblia diz que nós éramos inimigos do Pai, porque a lei não conseguiu fazer o homem se aproximar de Deus, e o texto diz que nós éramos inimigos de Deus. Deus deu o seu Filho quando nós éramos inimigos dele. Imagine agora o que ele nos dará quando nós nos tornamos seus filhos. Você está entendendo o que esse versículo está falando? Para que você saia daqui ouvindo boas novas, para que você saia daqui com seu coração aquecido, para que você saia daqui com fé, para que você saia daqui com perspectiva de um futuro melhor, para que você saia daqui entendendo que as coisas que você fez lá atrás, elas não são nada, absolutamente nada, perto do amor de Deus. Ainda que Deus te levou por pastos verdejantes, ainda que Deus te levou por águas tranquilas, mas você escolheu o vale da sombra da morte com decisões erradas. Deixa eu te falar, Deus está consertando tudo, porque a Ele deu o seu Filho quando ninguém estava pedindo. Ele deu o seu Filho quando nós éramos inimigos dEle. A Bíblia disse que nós éramos inimigos dEle. Agora imagine, agora que nós somos filhos de Deus, somos amigos de Deus. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus como Abraão. Agora escute, o Pai quer manifestar a sua graça a nós, nos dando todas as coisas livremente em Cristo. Pare de querer merecer. O Pai quer se manifestar a sua graça a nós, nos dando todas as coisas livremente em Cristo. O texto diz que Ele nos dará nele. Como não nos dará com Ele? Como não nos dará com Ele? Pare de querer merecer,
Pare de querer conquistar com a sua força. Pare de querer viver uma vida de santidade com a sua força. Pare de querer viver uma vida cristã com a sua força. O texto está dizendo que Ele nos dará com Ele. E de graça. As nossas orações são ouvidas apenas por causa da graça de Deus. Agora, para encerrar, qual foi? Pergunta difícil que eu vou fazer para você aqui agora, para a gente ceiar. Qual foi a maior de todas as bênçãos da sua vida? Um dia eu estava na internet e fizeram essa pergunta: qual foi a maior bênção que Deus deu na sua vida? Aí as pessoas responderam assim: o filho que eu não podia ter, Deus me deu um filho. Realmente, isso é uma grande bênção. Meu sonho era ter uma casa e Deus me deu uma casa. Essa foi a maior bênção. E os irmãos foram falando e Deus falou assim: essa não chega nem perto da maior bênção. Qual foi a maior bênção que Deus já te deu? A salvação. Não existe nada comparado com a salvação. Filho é bom, mas não se compara. Mulher é bom, mas não se compara. Marido é bom, mas não se compara. Casa é bom, mas não se compara. Nada se compara à salvação. A maior bênção que você recebeu foi a salvação. Quem crê nisso diz amém. Deixa eu te fazer outra pergunta. E como foi te dado essa maior bênção na sua vida? Ela foi dada de graça. Quando você fez uma oração de entrega. Presta atenção. A maior, eu estou falando da lógica do céu. A maior bênção da sua vida foi a salvação. E a maior bênção da sua vida foi dada de graça. Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia. Mas Deus nos deu de graça. Se a sua maior bênção da salvação, essa é que esse versículo está falando. Se a sua maior bênção da salvação foi recebida assim de graça, sem merecer, por que as outras bênçãos não seriam dadas de outra forma? Às vezes você está preocupado com algo que Deus quer fazer e você fala assim: se eu merecer, se eu fizer isso, deixa eu te falar, você recebeu a maior bênção da sua vida de graça. Aquele que entregou o seu filho, ele não poupou o seu filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará as outras coisas de graça? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Eu queria te convidar nessa noite você ficar de pé. Queridos, Deus é um Deus que arruma a nossa bagunça. Não importa as decisões erradas que nós tomamos, não importa como você entrou aqui, Deus é aquele que vai atrás da 99, vai atrás da uma e deixa as 99 guardadinhas, e quando Ele acha, Ele faz uma festa. Deus é aquele que nos leva por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por veredas da justiça. Mas se você tomar decisões erradas e ir para o vale da sombra da morte, até ali Ele estará com você. E a vara dele vai espantar os lobos, e o cajado dele vai trazer você para perto dele. Esse é o evangelho das boas novas. Esse é o evangelho da graça. É esse o Jesus que morreu na cruz para te dizer: você não merecia, mas eu te amei. Você não merecia, você não fez nada, mas eu estou te fazendo justiça de Deus nessa noite. Enquanto nós cantarmos um pouco dessa canção, antes de nós ceiarmos, eu queria desafiar você a fechar os seus olhos.
e começar a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, e entender que aquilo que falta não é nada perto do que Deus já fez por você, que foi entregar o seu Filho Jesus para morrer por você. Exercite a sua fé agora. Comece a declarar: minha família é abençoada, minha casa é abençoada, meu casamento é abençoado, meu ministério é abençoado. Oh, em nome de Jesus, eu não mereço, mas eu tomo posse pela fé. Sou dependente da tua glória. Oh, meu querido, Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. não fuja da presença de Deus. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te Começa a olhar Jesus como bom pastor. Oh, te amando, cuidando de você, vindo atrás de você. O seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Eu sou dependente da tua glória. Fui É o amor de Deus que nos atrai, queridos. atraído pelo teu É a bondade de Deus que nos atrai. Vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Corra para os braços de Jesus, querido. Para a graça do nosso Senhor Jesus. Te contemplar. Ele vai ajeitar todas as bagunças que nós fizemos. Eu só quero. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Agradeça a Deus. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Coloca a mão no lugar do teu coração nessa noite. Fala: Deus, traz revelação para a minha vida do teu amor, da tua graça. Limpa, Senhor Deus, toda a religião do meu coração, tudo aquilo que foi plantado durante anos e anos, que eu precisava merecer algo para ser abençoado. Pai, tira do meu coração todo o espírito de culpa, de condenação. Talvez você está aqui nessa noite, você foi ferido pela religião, talvez você nem queria mais ouvir falar de igreja, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Quando fala de igreja para você, você acha que é tudo igual, que todo mundo está querendo manipular. Deixa eu falar para você, querido, tem um Deus que está perdidamente apaixonado por você. Ele está tão apaixonado que Ele mandou o seu Filho Jesus morrer por você. Quando eu e você não merecíamos nada, absolutamente nada, Ele decidiu nos amar quando nós éramos inimigos dEle. Imagine agora que você é amiga, que você é filho de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Deus, nessa noite o Senhor possa trazer cura para aqueles corações, ó Deus,
que foram feridos pela religião, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, para que o milagre do Senhor Jesus alcance, Senhor Deus, as vidas dos seus filhos que estão aqui. Nós acreditamos no bom pastor, nós acreditamos no Senhor que nos amou incondicionalmente, Senhor. O Senhor já sabia como nós éramos, ó Pai. O Senhor, quando morreu naquela cruz, o Senhor não foi enganado. O Senhor já sabia como nós éramos, mas mesmo assim, o Senhor disse que valeria a pena morrer por nós, ó Pai. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor entre agora com provisão em nossas vidas. Traz libertação, Pai, traz cura, Senhor. Deus, eu decido nessa noite crer que todas as coisas cooperam, Pai. Todas as bagunças que eu já fiz na minha vida, tudo aquilo que desagradou, eu coloco nas tuas mãos nessa noite e decido, Senhor Deus, a partir de hoje, andar direcionado pelo Senhor, andar confiado nas tuas promessas, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu abro mão de todas as mazelas, ó Pai. Eu abro mão de toda a religião, Pai, e decido confiar no teu amor, ó Pai. Contemplar o Senhor, dizer, ó Deus, que sou filho amado, Pai. Em nome de Jesus, eu creio no milagre nessa noite. Eu creio que a partir dessa noite, Pai, o meu relacionamento com o Senhor vai ser um relacionamento de amor e não de merecimento. Um relacionamento de filho para um pai e não de um escravo, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que o amor de Deus está sobre nós. Nós recebemos isso em nome de Jesus. Aleluia. Você recebe isso, querido? Amém? Então cante mais um pouquinho nessa noite antes de nós ceiarmos. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus? Você pode dar um grito de júbilo? Oh!